Olá, gente boa. Confesso a vocês que eu preferia não ter que gravar esse vídeo, não ter que dizer o que direi. Mas eu preciso fazê-lo, eu preciso externar minha opinião, porque eu ainda me considero uma pessoa livre, com liberdade de expressão, no exercício de um direito constitucional de dizer aquilo que penso. Todos vocês ouviram, ou ouviram falar, ou leram esta frase que vou repetir a vocês. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. O cabo, o soldado e o coronel estão todos presos e o STF aberto e funcionando. Esta frase foi dita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, num evento sobre inteligência artificial. Eu, tendo ouvido a frase, eu me pergunto até que ponto ela não fica parecida com um recorte de um debate de mesa de bar entre posições políticas antagônicas e, uma vez pronunciada, há um reconhecimento geral de que se trata de uma frase lacradora, ela matou o assunto. Então, muito bem, 1-0, segue o jogo. Mas isso é função de um ministro do Supremo Tribunal Federal proferir frases lacradoras no debate político? Até que ponto está certa a participação intensa, importante, por vezes decisiva, do Supremo Tribunal Federal no jogo político? Está certo. Ministros do Supremo Tribunal Federal e a Corte como um todo calçar a chuteira e entrar em campo para dar canelada no jogo político, porque o jogo político tem canelada, só que não pode receber canelada. E quando a canelada vem das redes sociais, aí há que silenciar as redes sociais para que caneladas não sejam dadas, para que os senhores ministros possam exercer o direito de falar sobre o assunto político e de pontificar sobre política, daquele modo que os romanos chamavam de ab autoritate, ou seja, é uma fala de autoridade e, portanto, não está aí para ser contestada. Basta a autoridade de quem fala. Na política não é assim. Na política e na democracia não é assim. Pode ser noutra política qualquer, mas não na política de uma democracia. E então, quando a sociedade começa a expressar sua contrariedade nas redes sociais, não só não pode contestar no debate político, como há que silenciar as redes sociais quando se manifestam sobre certos tópicos, sobre certos assuntos, a respeito dos quais, aparentemente, só é dado ao Supremo Tribunal Federal se manifestar, em que pese sua importância política. Isso não está certo. Isso não está certo. E aí há que silenciar as redes sociais, mas não é culpa das redes sociais, não é da responsabilidade das redes sociais o momento político que o Brasil vive. Não, não é. Não é por causa das redes sociais que nós estamos com a coroa, assim como tivemos a coroa dos maiores casos de corrupção da história. Agora temos os corruptos, rapidamente passamos a ter os corruptos mais inocentes da história. Isso não é culpa das redes sociais. Não é culpa das redes sociais a insegurança jurídica do país. As redes sociais podem refletir isso. E tem muita coisa errada, como há na grande imprensa, especialmente nas fake análises, que são mais graves que as fake news, que é a análise montada, encomendada por técnicos, que vem revestida de opinião de gente sábia, mas que na verdade é uma opinião encomendada, que não corresponde, que pode ser contestada. Mas ninguém contesta lá onde essas opiniões são divulgadas e propagadas. Isso é mais grave que a fake news. E ninguém fala disso. Cai sobre as redes sociais um peso que não lhes pertence. Pelo contrário, desempenha um papel importante na democracia. Então, arma-se a Suprema Corte, junto com o governo, por todos os modos, tentam silenciar as redes sociais, reduzir-lhe a importância,
estabelecer pautas que não podem ser contestadas, das quais só o Supremo Tribunal Federal pode ter opinião e posicionar-se e falar. Nós vimos isso acontecer e estamos prontos, a ponto de voltar a ver isso. Assuntos nos quais não se poderá falar. Mas que democracia é essa? Que democracia é essa? Nem todo o sabonete dos grandes veículos de comunicação, da Rede Globo e das assemelhadas, empresas assemelhadas, de jornalismo assemelhadas, nem todos os sabonetes que elas usam para lavar a imagem do Supremo Tribunal Federal são suficientes para fazê-lo tal o desgaste. Porque a sociedade está vendo. E ao silenciar as redes sociais, nós vamos ficar muito parecidos com outros regimes, com outros sistemas que absolutamente não são democráticos. Quando a política entra, porque a política não é um espaço próprio, a Suprema Corte é uma corte constitucional, com tarefas constitucionais, não é uma tarefa, nunca foi uma tarefa do Supremo, não para a atividade, para o ativismo que nós estamos assistindo no Brasil. Quando a política entra por uma porta, o direito sai pela outra. Esta frase de François Guizot precisa ser lembrada. Quando a política entra por uma porta, o direito sai pela outra. E uma sociedade que se dispersa dentro do poder judiciário, sentimento de justiça, quando a sociedade passa a ter a sensação de que não há justiça, de que a democracia está se esvaindo, perde-se também aquilo que o próprio Guizot disse que era a forma legítima da democracia para acolher a essência da alma da sociedade. Porque é esta essência que faz o que de melhor se pode produzir na política. Só a essa essência é dado o direito de governar, são as palavras dele. A essência está na alma da sociedade, do melhor da sociedade. Que tem a legitimidade, mas isso é por representação. Quando um poder sem representação política faz política, a democracia foi para o espaço. E, infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer em nosso país. Repito, não é por culpa da rede social que nós vivemos a realidade política que estamos vivendo. Não é por culpa das redes sociais que nós temos os corruptos mais inocentes do mundo. Não é por culpa das redes sociais que nós vivemos essa insegurança jurídica, essa incerteza jurídica, e que nós percebemos que as liberdades estão em perigo. Em Cuba também tem eleição, e Cuba diz de si mesma que porque tem eleição é uma democracia. Mas sabe qual é o problema da democracia, entre aspas, cubana? É que lá ninguém tem o direito de divergir de quem manda. E é por aí que estamos indo em nosso país. Estamos perdendo o direito de divergir de quem manda, e com isso se extingue a democracia. Eu não quero que isso aconteça. Por isso estou aqui como um cidadão que anseia por viver numa nação livre, democrática, dentro de um jogo sendo jogado, um bom jogo sendo jogado dentro de uma boa regra, que permita que a democracia seja construída com o que há de melhor na alma do povo. E é por isso que eu não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe o Brasil e o livre de todo o mal. Amém.